Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas dessa sexta-feira. A semana passou voando, né? Estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia de hoje, dessa sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Estamos na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Muito obrigado, então, mais uma vez pela audiência. Vamos lá com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini. A gente começa com um destaque do Adolfo Padilha, que esteve recentemente em Brasília. Adolfo, seu destaque vem de Brasília para a gente ou não? Bom dia, Eudes. Bom dia, amigo Divaldo. A gente poderia falar de um destaque que o Brasil ontem atingiu mais de 2 milhões de doses aplicadas em apenas um dia, né? Que é uma grande notícia. Mas eu acho que a grande notícia é local. Nós conseguimos, enfim, o credenciamento do Hospital de Câncer de Presidente Prudente, do Hospital Regional do Câncer. Eu, como testemunha do fato e do ato, não poderia deixar publicamente aqui bem explícito que, atendendo a um pedido do amigo e prefeito Ed Thomas, secretário especial Naban Garcia, pegou ele pelo braço, conhecendo o presidente da forma prática que ele resolve as situações, levou no almoço junto ao presidente. O presidente ouviu o que o Ed explicou, virou para o Naban e perguntou: o hospital é bonito? O Naban falou assim: o hospital é maravilhoso, construído pela sociedade. O presidente virou para o Queiroga e falou: resolve o problema. Em menos de 24 horas, sem conluio, sem reuniãozinha secreta, sem pedidos obscuros, no outro dia, 7h30 da manhã, o ministro abriu a agenda dele e, junto com o secretário de credenciamentos, solicitou que fosse feito, olhado o processo. O secretário disse que, como tantos estavam na gaveta, que alguns ajustes poderiam sim ser feito e ser credenciado. Ali na hora o ministro falou: então faça. É essa a forma. Duas coisas me chamam muita atenção nisso. Primeiro, a humildade do prefeito em recorrer a um amigo, a influência de um amigo junto ao presidente e a sua predisposição em ajudar, e como que esse governo demonstra que está resolvendo as coisas. Quem ganhou com isso? Toda uma sociedade que ajudou a construir esse hospital, alguns membros da sociedade que estão lá na labuta, seja na direção ou no corpo clínico, na limpeza, ajudando a tocar o hospital, e membros da sociedade, na pessoa do prefeito Ed Thomas e do Naban Garcia, que se predispuseram a ir lá, pedir ao presidente e conseguir esse grande feito. Nós sabemos o que isso representa, nós sabemos o que isso significa para a nossa comunidade e deixamos aqui publicamente nossos agradecimentos a todos que, de alguma forma, construíram o Hospital de Câncer, mas ao Ed Thomas por ter solicitado o pedido de uma forma tão especial e ao Naban Garcia por ter acatado e atendido, e, por fim, ao presidente Bolsonaro, que mandou que resolvesse, junto com o Queiroga, o sonhado credenciamento pelo SUS do Hospital do Câncer. Essa, eu acho que é uma boa notícia para todos nós. Muito bem, excelente notícia, né? Há muitos anos o hospital espera esse credenciamento e, graças a Deus, está aí às portas. Bom, Divaldo Ceresini, você também viajou, né, Divaldo? Como é que é? Vamos lá para o seu destaque. Seja bem-vindo aqui ao nosso Entre Linhas. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui. E começamos o dia com essa boa notícia, né? Sem dúvida alguma, o credenciamento do Hospital do Câncer é uma grande notícia para os prudentinos. É o reconhecimento de que é uma instituição que presta um serviço necessário, que presta um serviço de valor para a população, não só de Presidente Prudente, mas de toda a região. Houve a troca do credenciamento que antes era da Santa Casa pelo credenciamento do Hospital do Câncer para o tratamento das neoplasias, né? Algo que já vinha sendo na prática executado. Na prática, a Santa Casa já passava o dinheiro que ela recebia em razão do seu credenciamento para o Hospital do Câncer fazer o tratamento e prestar um tratamento de melhor qualidade, uma vez que tem equipamentos melhores do que a Santa Casa. O próximo passo que nós precisamos lutar agora, para que nós tenhamos um atendimento de melhor qualidade ainda, é o aumento do teto, o aumento do valor que o governo repassa vai repassar para o Hospital do Câncer, né, uma vez que esse teto é um pouquinho baixo. Ano passado era em torno de R$700 mil, se eu não me engano, por mês. E o hospital tem capacidade de atender muito mais gente que isso, com equipamentos e tratamentos de primeira linha. Então, essa é a segunda etapa agora, a primeira etapa foi a regularização da situação, uma vez que o hospital prestava serviço
para a Santa Casa, que era quem era credenciada, agora ela presta serviço direto ao SUS, e agora nós precisamos, para ampliar o atendimento, do aumento da verba disponível para isso também. Vamos seguir nessa linha agora. Muito bem. Bom, vamos lá para a nossa primeira notícia aqui na pauta. Apesar da falta de consenso na cúpula da CPI da Covid, o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, decidiu incluir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na lista de investigados da Comissão Parlamentar de Inquérito. 4 nomes já estão definidos, né? Já são dados como certos e que vão sair da categoria de testemunhas para investigados. São o ex-ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, o ex-ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, o ex-secretário de Comunicação Social, Fábio Van Garten, e a secretária de Gestão do Trabalho da Saúde, Mayra Pinheiro. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Eu não sei o Divaldo, mas acredito que, como eu, dá nó no estômago, a gente tem que comentar atitudes de policiamento e investigação conduzidas por Renan Calheiros. Olha o nível e aonde a gente chegou com isso. Como é que pode? Será que ele se olha no espelho e fala assim, quem que eu vou deixar igual a mim hoje? Suspeito e investigado. É isso que a gente tem que aguentar nesse Brasil, dessa CPI política, dessa CPI de circo, dessa CPI que procura um crime para colar no presidente Bolsonaro, e até agora o crime que eles acharam é que o presidente defendeu o tratamento precoce e preventivo. É que o presidente trocou ideia com pessoas do naipe do dono da Wizard, que o presidente tinha um gabinete do ódio ou um gabinete de resoluções paralelo, mas olha o nível de quem fazia parte desse gabinete. Onde estava Renan Calheiros e aqueles que acusam o presidente disso hoje? Quando o PT, quando os governos anteriores tinham um gabinete paralelo de corrupção, de divisão do dinheiro roubado, né? Onde é que eles estavam? Eu vou responder. Junto, repartindo dinheiro. Junto, tendo as benéficias do cargo público, usurpando da função pública, levando vantagem com os cargos que tinha. É ali que estava Renan Calheiros e um monte de outros que hoje querem grudar um crime no presidente, de tentar, de ouvir, onde já tem muitos médicos usando o tal tratamento, onde eu que estou lhes falando aqui, fui curado usando esse tratamento, não fui curado com água com gás, entendeu? E muitos outros que a gente conhece, né? Então é lamentável a gente ainda ter que comentar coisas de Renan Calheiros. Ainda tem outra pauta aqui, que é do outro, né? Do outro investigado, que a mulher até foi presa. E aí vamos indo, vamos tocando o programa. Muito bem, Edivaldo Cedesini, como é que você vê a CPI dando os passos agora e trocando testemunhas por investigados? Pois é, a CPI ela avança no seu trabalho, né? E, infelizmente, em relação ao ministro Queiroga, eu realmente não entendo o motivo dele ser indiciado, uma vez que, no meu entendimento, desde que ele assumiu o cargo, ele tem atuado de maneira incisiva no combate à pandemia, no combate à desinformação, na estruturação da rede de saúde, na aquisição de insumos necessários para o combate à pandemia, conseguiu agora uma antecipação em relação à entrega de vacinas. Enfim, no meu entendimento, ele tem feito um trabalho exemplar entre controlar os ânimos daqueles que defendem medidas alternativas que não geram resultado efetivo no combate à pandemia e aquilo que a sociedade realmente precisa, que é todas essas atitudes que eu falei até agora. Concordo com o Padilha quando ele diz que ter representantes como o Renan Calheiros é uma vergonha para nós brasileiros que trabalhamos tanto para sustentar as benesses, né, dessa classe política. E, infelizmente, né, a gente tem acompanhado que, paralelo à CPI, tem acontecido outros fatos lá no Senado também. Por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras, que segue concedendo privilégios para classes específicas aos montes. O Senado deu um jeito de piorar aquilo que a Câmara já tinha feito de tão ruim. E para piorar em relação ao combate à corrupção que o Padilha falou agora, também está rolando a MP, lá, a Lei de Improbidade Administrativa, que vai passando pano em corrupção e agora, pasmem,
não poderá mais haver punição em relação aos dirigentes partidários por atos feitos pelo partido, aos sócios de empresa em relação às questões das suas empresas, e também estão arrumando um jeito de institucionalizar a rachadinha. Muito bem, com certeza essa vai ser uma das nossas pautas em breve, assim que passar pelo Senado, né? A gente vai provavelmente comentar esse tipo de assunto aqui. Olha, vamos lá então para a nossa segunda matéria de hoje. Saiu na revista Oeste. O presidente Jair Bolsonaro criticou ontem, quinta-feira, os governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, principalmente pelos erros na gestão da economia e pelos escândalos de corrupção. As declarações foram dadas durante conversas com apoiadores que o esperavam ali na porta do Palácio do Planalto. Entre as declarações que foram dadas, quero chamar a atenção para essa outra declaração. O presidente também voltou a criticar medidas restritivas impostas por prefeitos e governadores durante a pandemia da Covid-19. Vamos lá, primeiro com o Divaldo Ceresini. Divaldo, é o seguinte, eu tenho notado que nos últimos tempos o presidente tem adotado dois tipos de discurso, na minha visão. Um discurso que é para os apoiadores e outro que é um discurso institucional. É isso ou estou errado? Como é que você vê? O presidente, ele reforçou a campanha, né? Ele está em campanha desde que ele foi eleito pela primeira vez, e nesses últimos tempos, especialmente depois que o ex-presidente Lula conseguiu lá do jeito dele se livrar dos processos e se tornar elegível, teve que haver um reforço em relação à campanha eleitoral. Além disso, a gente tem que também entender que a situação da CPI acaba por fragilizar o mandato do presidente, então ele tem que reforçar essa imagem de apoio popular para tirar a ideia de um eventual impeachment por parte dos congressistas. Então, é natural que haja essas duas vertentes, né? Tentando conciliar governo e tentando conciliar a campanha política. Mas o que eu acho que seria muito mais importante para o povo, nossa, enrolei agora em a língua, para o povo brasileiro, seria nós termos medidas efetivas em defesa disso. Eu acabei de falar em relação ao combate à corrupção, gente. Nós tivemos um retrocesso tremendo em relação a essa questão de improbidade administrativa lá na Câmara, que foi aprovado por 408 deputados. Um deles, aquilo que a gente tanto defende, que é a prisão em segunda instância, está sendo derrubado pela Câmara nesse momento. E se o Senado aprovar isso, acabou a história de prisão em segunda instância, gente. Porque lá no texto da lei da farra da improbidade administrativa diz que só pode haver o cumprimento da sentença após o trânsito em julgado do processo. Presidente, pelo amor de Deus, vamos mobilizar a sua base de apoio para derrubar isso, porque é um absurdo. Isso é contra aquilo que o povo brasileiro quer. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, o que você achou do meu enunciado aí quando passei para o Divaldo? Você acha que o presidente tem duas narrativas ou não? Não, é o que o Divaldo tenta grudar nele, tanto é que ele enrola até a língua, você viu, né? É tanto esforço para tentar envolver o presidente nos assuntos da Câmara que ele se perde todo, né? E essa mudança ela não é tão radical assim, nem o Divaldo coloca aqui, não, mas isso vai ser outro dia numa outra pauta que a gente vai discutir. Mas, para concluir, talvez o exagero de ambas as partes, daquele que está na gestão pública e daquele que tem que investigar, que anda exagerando muito, nós temos exemplos aí que eu quero falar depois com mais tempo, de promotor que quer mandar na cidade sem disputar a eleição. Então, isso leva a essas coisas. Então, tem que ter um equilíbrio de tudo aí. Mas outro dia nós teremos essa pauta. Sobre o que o presidente fala, não é a campanha eleitoral. Como campanha eleitoral, lembrar do assalto que esse país sofreu, um presidente que é acusado o tempo todo porque tentam igualar ele ao passado? Não, está errada essa colocação, meu amigo Divaldo. Aqui são fatos. Cabe a ele, já que ele não tem espaço na imprensa, que não pega mais dinheiro, quando tem a oportunidade de relembrar, sim, que o PT terminou todas as obras fora do país. Aqui no país deixou todas as obras inconcluídas. O que não se fala aqui, que eu não vejo, é em defesa do presidente, o único, que termina obras de outros governos. Isso não é dito aqui, isso não é relevante agora. Como era relevante dizer que pena, nós queríamos ter prefeitos, governadores e presidente que, quando entrasse, terminasse a obra de quem saiu, mas não, querem construir obras novas que está aí não termina também. Aí esse discurso acabou, ninguém mais lembra dele. Porque ninguém vem aqui falar,
Pô, o presidente está terminando obra que era do PT. É assim que ele está fazendo, terminando obra que era do PT, porque o PT só terminou obra com o nosso dinheiro em Cuba, em Venezuela, na Angola, daí, né? Então, quer dizer, não é campanha política. Ele tem que relembrar, assim, quando tiver oportunidade, do desastre que ele pegou, do desastre que ele assumiu e o que ele está fazendo em plena pandemia para conseguir reverter esse papel. E a economia do Brasil, ainda de uma forma macro e não micro, está se estabelecendo e tendo muita credibilidade. Logo, logo, os efeitos dessa sustentabilidade econômica vai chegar no preço do arroz, da gasolina, e as coisas vão se estabilizar como tem que ser estabilizada, saindo do buraco para um terreno, pelo menos um pouquinho mais verdinho. Muito bem, Edivaldo Ceresini pediu a palavra. Edivaldo, vamos lá, com você. A minha intenção não é, ao contrário do que foi dito aqui, colar o presidente nas besteiras da Câmara, não. O que eu fiz foi um apelo ao presidente para que ele mobilize a turma dele para combater esses absurdos. Eu vou ler aqui para vocês algumas dessas questões, alguns pontos específicos, né, que são absurdos, como, por exemplo, a redução dos limites de prazos para a identificação e punição. São agora 8 anos a partir de quando cometeu o crime, não de quando acaba mais o mandato. Isso inviabiliza muito daquilo que foi feito pela Lava Jato. O prazo máximo de 180 dias para o Ministério Público investigar os crimes cometidos. Você imagina crimes da complexidade que a Lava Jato investigou, tendo apenas 6 meses para serem investigados. O fim do tempo mínimo de punição de perda de mandato para aqueles que cometerem crime. A necessidade da comprovação da intenção de roubar o dinheiro público para que possa haver a punição pelos crimes de improbidade administrativa. Gente, vocês... E outra coisa, a questão de exigir o trânsito em julgado para o cumprimento da pena, o que é totalmente ao contrário daquilo que a sociedade massivamente tem defendido. Nós temos que unir todos os esforços para combater isso. E eu vou lembrar aqui, 408 votos. Quase toda a Câmara dos Deputados votou a favor desse absurdo, gente. Todos precisam agir para combater isso. Isso é um grande retrocesso no combate à corrupção. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, daqui a pouco, com Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Temos mais 2 assuntos para discutir por aqui com o Edivaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Voltamos já. Olá, já estamos de volta, Entre Linhas, na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira, para mais de 30 milhões de assinantes. Estamos chegando, então, com Entre Linhas nessa segunda parte, com Adolfo Padilha e Edivaldo Ceresini. Vamos lá, então, para a nossa segunda pauta de hoje, no nosso segundo bloco, na verdade, a terceira pauta de hoje, a primeira do segundo bloco. Ficou meio confuso, né? Mas acho que deu para entender. Vamos lá. Aziz diz que vai pedir à Justiça a condução coercitiva de Wizard, Carlos Wizard, a CPI e a retenção do passaporte. O empresário é suspeito de integrar o gabinete paralelo e ele não compareceu ao depoimento marcado para ontem, quinta-feira. Outro depoimento do dia do auditor do TCU, Alexandre Marques, foi adiado. Vamos lá, então, vamos começar com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, o Wizard nem deu conta da CPI, né? E o Aziz ficou bem nervoso. Acho que vai pedir a condução coercitiva mesmo. Vamos lá, qual é a sua opinião? O Aziz deveria estar preocupado se a mulher dele não vai ser presa de novo, né? Quem conhece Carlos Wizard ou a história dele, aqui para a nossa audiência, o Wizard é da escola de inglês Wizard mesmo. Só que hoje é dono de uma das maiores redes mundiais de escola de idioma. Um empresário super bem-sucedido. Um cara de sucesso na vida dele. E o grande crime do presidente Bolsonaro é compartilhar ideias e propósito com um cara desse nível. A gente tem que dar risada, né, cara? Agora eles inventaram o gabinete paralelo. O gabinete paralelo é o presidente ter pessoas que ele possa confiar, que não fazem parte de cargos do governo, para trocar ideia e, de repente, elucidar uma proposta melhor para o país, né?
Esse é o nosso gabinete paralelo. Esse é o grande crime. Já tentaram de tudo com o presidente, né? Tem uma relação de coisas que já tentaram. E, enfim, não vou nem. Então a gente perde comentário em falando nas tentativas e narrativas. Eu disse aqui do Renan Calheiros que quer indicar alguém para ser colocado como investigado. E agora nós falamos do ISIS, a ISIS que teve a mulher presa, o Estado dele que ele manda totalmente envolvido em corrupção, coisa que a CPI não quis procurar, agora querendo colocar que a Polícia Federal conduza um empresário do naipe do Carlos Wizard coercitivamente para ir depor para ele. Ou seja, pega a galinha e põe dentro do galinheiro com a raposa lá dentro. Pronto, está resumido. Aí você pega a galinha, que choca o ovinho dela, que pia o dia inteiro, que não faz mal para ninguém, que só produz, que é o empresário, põe dentro do galinheiro para aquela raposa que nem caçar sabe. É uma raposa que está acostumada a pegar no bem bom, pegar de modo fácil, enganando o povo para se eleger a um cargo político e desse cargo político fazer riqueza, aumentar a fortuna, ficar cada vez mais rico. É esse o melhor exemplo que a gente pode dar sobre isso que a gente está falando agora. Muito bem, Divaldo Cerezinho, vamos lá. Como é que você viu aí? A CPI não teve trabalho ontem por conta desse não comparecimento do Carlos Wizard, né? O Carlos Wizard, ele resolveu desafiar a CPI, que ela tem os seus poderes legais e constitucionais, ainda que a gente discorde de alguns posicionamentos e de algumas linhas de investigação, como eu já me manifestei em diversas ocasiões, né? Eu entendo que o governante, seja ele o presidente, seja ele o governador, o ministro, tem o direito de se aconselhar com quem bem entender, por mais toscos que sejam esses conselhos dados, né? Eu particularmente não consigo enxergar como que um empresário que fez carreira no ramo de escolas de inglês possa, de maneira produtiva, recomendar o uso de remédio, né? Faria mais sentido consultar isso com médicos, e também por mais constrangimento que isso eventualmente cause a quem foi designado tecnicamente para comandar aquele setor do governo. Então, em relação à questão do gabinete paralelo, eu mantenho a minha posição, né, que não entendo que o fato em si é uma bobagem. Agora, os efeitos disso, né, se isso foi utilizado para construir uma narrativa, para levar os brasileiros para lugar algum, em vez de levar para o caminho que deveria ter levado, de combate à pandemia, essa é outra história que, no meu entendimento, deve sim ser investigada. E em relação especificamente à questão do Carlos Wizard, ele sabia desses riscos que ele corria e resolveu peitar a situação. Provavelmente ele será obrigado a sentar lá na cadeirinha da CPI e responder as perguntas dos senadores que, por mais mal intencionados que venham a ser, infelizmente, são representantes do povo brasileiro e, infelizmente, com a aprovação, se o Senado aprovar essa lei de improbidade administrativa, continuarão a ter vida longa. Muito bem, vamos falar aqui de um assunto que é recorrente aqui no nosso programa, que é o voto impresso. Vamos falar porque o ministro Luiz Barroso voltou a criticar a questão do voto auditável através do voto impresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, se manifestou, então, contra a proposta da votação auditável através do voto impresso. Ele falou isso em uma rede de televisão ontem, quinta-feira. De acordo com o ministro, o acréscimo do voto impresso cria um conjunto de problemas que envolve o transporte e a armazenagem do material impresso, além da recontagem da votação. O ministro afirmou também que o custo da implantação do voto impresso no Brasil é de R$ 2 bilhões, dividido por eleitor, o valor fica em cerca de R$ 13,50, levando-se em conta a quantidade de eleitores brasileiros, aproximadamente 148 milhões de cidadãos. Vamos lá, começando com esse assunto, Divaldo Cerezinho. Divaldo, é muito caro mesmo para implantar o voto auditável impresso? Esse argumento ele vem sendo utilizado toda vez, o argumento do custo, né? Vem sendo utilizado toda vez que se trata desse assunto. Mas parece-me que as pessoas fazem de conta que acreditam nessa conversa, né? Afinal, vou lembrar, foram 3 bilhões de reais de fundo partidário, de fundo eleitoral no ano passado.
Foi R$ 1 bilhão de fundo partidário, 4 bilhões, o dobro disso. Por que raios que os nossos políticos, especialmente aqueles que, como eu, defendem mais segurança no processo eleitoral, não fazem uma emenda destinando os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para essa finalidade? Vamos acabar com esse problema. Mandatário, deputado, senador, presidente que defende o voto impresso, vamos extinguir o fundo partidário e o fundo eleitoral e destinar esses recursos para financiar esse processo logístico de viabilização do voto impresso. Tem mais que o dobro do dinheiro para isso no fundo eleitoral e no fundo partidário. Bora resolver isso. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, você é um dos defensores aí do voto auditável, impresso, e vê de uma outra forma, né? Eu quero saber como é que você vê contrário ao Luiz Barroso, ou você mudou de opinião? Imagina, eu queria ver a CPI convocando o Barroso como ministro do STF, agora presidente do TSE, explicar por que ele é tão contra auditar a comprovação do voto. E pode ver que ele não usa essa palavra, né? Ele usa voto de papel. Ele faz palestras dizendo que é um absurdo o Brasil voltar atrás, com cédulas. Não tem nada disso. Não é nada disso. Ele omite, no mínimo, a verdade quando ele fala assim. Ele omite a verdade quando ele fala do custo, porque ele não explica que é o custo de uma vez só. Não é a cada 2 anos. Né? E como o Divaldo falou aí, tem dinheiro sobrando, gasto com muito mais bobagem, inclusive com diárias de funcionário do TSE, que nós brasileiros pagamos muito mais de R$13 por dia. Se você for fazer a conta aí de algumas despesas, as quais a gente é obrigado a bancar através dos impostos para manter o luxo e o funcionamento de algumas entidades públicas, dá muito mais do que R$13 por dia. Da minha parte, ministro Barroso, pode descontar lá na conta R$13, pago com o maior prazer do mundo, porque é notório e claro que a urna tem, sim, formas de ser violadas. A NASA tem, o Pentágono tem. Dos países que adotam a urna eletrônica, Eudes e Divaldo, nem todos, ou quase nenhum, somente o Brasil, adota ela de forma 100%. Sabia disso? Nos Estados Unidos, por exemplo, são poucos estados que adotam a urna eletrônica. Não é em todos os lugares que ela é usada. Ora, se ela é tão segura assim como diz o ministro, e perceba o seguinte, quem que é contra auditar o voto, comprovar a efetividade da vontade popular? O Barroso e o pessoal da esquerda. Sendo assim, quem é do bem tem que ser a favor, não tem como ser contra. Você fica do lado do Barroso, que acha um absurdo, e do pessoal da esquerda, você fica do lado daqueles que estão dizendo, eu só quero comprovar se eu votei, se o meu voto foi realmente marcado como o voto que eu fiz ali na urna. Qual é a tua escolha? A minha é auditar o voto. Muito bem. O Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, vamos lá, é com você. Só para complementar, que é importante a gente defender a questão do voto auditável, sim, mas é muito mais importante a gente ficar de olho naqueles que estão em mandato e só estão preocupados em criar essa narrativa de desconfiança em relação à veracidade do voto e do processo eleitoral e nada fazem para mudar essa história. Eu volto aqui a dizer, quem está em mandato, principalmente lá em Brasília, deputados, senadores e presidente, tem o poder de mudar isso. Tem meios de mudar isso. Vai fazer ou vai continuar só preocupado em lacrar, imitar em rede social? Bora trabalhar, povo. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer aqui ao Adolfo Padilha, ao Divaldo Ceresini também. Vou colocar os dois aqui na telinha. Gente, tchau para vocês. A gente se fala. Bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta com mais um programa Entre Linhas. O Divaldo tentou fazer igual, é assim, ó. Faz assim. Peraí, deixa eu voltar. Peraí, deixa eu colocar ele de novo aqui na telinha para ver se a gente consegue. Como é que é, Padilha, que tem que fazer? É assim. Aê. Olha o coraçãozinho aí. Por um pouquinho não fica um símbolo nazista, hein? Cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado. Muito bem, valeu, gente. Grande abraço. A gente se fala na próxima segunda-feira. Até lá, valeu.